Você acha que os enlatados são itens essenciais, inofensivos, baratos e práticos? Mas e se eu te dissesse que alguns escondem perigos? Produtos químicos, metais pesados e bactérias proliferam no armazenamento. Os idosos correm risco de lesões cardíacas, renais e cognitivas. Hoje revelamos 7 enlatados para evitar a todo custo e 2 realmente seguros. Comecemos por um enlatado que prova quão rápido tudo desanda. Em 7º lugar, as salsichas pequenas. Dá para sentir o cheiro antes mesmo de abrir. Odor metálico, caldo gelatinoso, salsicha mole que se desfaz sem mastigar. Para muitos é a nostalgia em lata. Passados os 45 anos, é uma armadilha marinada em salmoura. Aqui está o cálculo oculto. Uma lata pequena contém de 700 a mais de 1000 miligramas de sódio, ou seja, 1/3 a 3/4 do limite diário recomendado para hipertensos. Quem come apenas a metade? A maioria devora tudo com biscoitos. Para os jovens é apenas uma grande sede. Para idosos em tratamento de pressão ou rins, esse pico de sódio ataca o coração. A pressão sobe, a água se acumula e os remédios lutam para compensar. Rótulos que prometem sódio reduzido costumam esconder mais de 700 miligramas. É uma falha regulatória. Reduzido significa apenas 25% a menos que o original, não que seja isento de perigo. Pior, algumas marcas trocam o sal por cloreto de potássio. Parece inofensivo, mas em caso de doença renal ou tratamento cardíaco, causa graves arritmias. Especialistas alertam contra essa falsa escolha saudável que joga o coração no caos. O risco também está na lata. Esses alimentos pouco ácidos exigem esterilização perfeita contra o botulismo. Se a vedação falhar, nenhum odor irá te avisar. Essa toxina é invisível, insípida e mortal, causando recalls massivos recentes de carnes enlatadas por defeitos na embalagem. Mesmo intacto, o revestimento interno é um problema. As latas são revestidas com plástico anticorrosão. Algumas contêm bisfenóis, outras substitutos não validados. Órgãos reduziram o nível de exposição segura a quase zero, outros ignoram. Em caso de câncer hormônio dependente ou diabetes, isso é crucial. Não esqueçamos os nitritos que mantêm as salsichas rosas, mas formam nitrosaminas, classificando a carne processada como cancerígena comprovada. Adicione os fosfatos que sobrecarregam rins e artérias, tudo engolido em 5 minutos. Sua textura mole as torna fáceis de comer, mas atum com feijão ou ovos com espinafre oferecem proteínas sem sabotar sua pressão. Essas salsichas são um concentrado de sódio, nitritos e aditivos que atacam um corpo envelhecido. A lata é pequena, mas as consequências não. E se isso te chocou, espere até abrir a próxima. Em 6º lugar, o atum em conserva. A salmoura espirra e o cheiro de peixe se espalha. Parece seguro, a proteína barata dos nossos anos difíceis. Mas a confiança depositada nessa lata é frágil. Primeiro, o mercúrio escondido atrás do rótulo. O atum claro contém 3 vezes menos que o branco. O mercúrio se acumula no cérebro e nos rins ao longo dos anos. Os jovens têm margem, mas aos 60 anos, com problemas de pressão, é um veneno lento que leva à névoa cognitiva e a tremores. Outra anomalia, a histamina. Se o atum esquenta no cais, a histidina vira histamina que resiste à conserva. Você come seu sanduíche e 1 hora depois está vermelho, com o coração batendo e a pele coçando. É uma intoxicação, não uma alergia. Depois vem o botulismo. A toxina não tem gosto nem cheiro. Algumas marcas foram retiradas, pois sua tampa de abertura fácil deixava a bactéria passar. Um erro de fábrica e é a paralisia. O revestimento interno traz sua carga química. Apesar das menções sem aditivos, a dose segura desses componentes é quase nula segundo certas autoridades. Os substitutos não valem muito mais. Se você combate um câncer ou diabetes, fuja dessa roleta química. O sal também é uma armadilha. Uma lata em água atinge centenas de miligramas. As versões aromatizadas explodem os contadores. As versões light escondem cloreto de potássio, perigoso para os rins e corações frágeis. Leia os ingredientes. Caldo de soja, pirofosfato, estabilizante. Seu médico detesta isso em artérias rígidas. O atum tem ômega 3, mas o trajeto até o prato é cheio de falhas. Mercúrio, histamina, botulismo e química. Em 5º lugar,
a sopa em conserva, o prato reconfortante por excelência. Mas para os idosos, são 3 perigos furtivos: bomba de sódio, substituição por potássio e revestimento químico, além do risco latente de botulismo. As sopas pouco ácidas exigem uma autoclave industrial precisa. Se falhar, os esporos sobrevivem e a lata vira um incubador indetectável. A regra é rígida. Se uma lata espirrar, estufar ou vazar, jogue-a fora lacrada sem provar. Quanto ao sal, meia xícara de sopa de tomate beira os 480 miligramas. Costuma-se comer a tigela toda, passando de 1000 miligramas, quase o limite diário para a hipertensão. As sopas de galinha atingem de 600 a 900 miligramas. Com pão é a zona vermelha. Os rótulos de sódio reduzido significam apenas 25% a menos. Ainda é demais. Apenas as menções de baixo teor a 140 miligramas ou muito baixo a 35 contam. Leia as letras miúdas. Ao reduzir o sal, introduz-se cloreto de potássio, perigoso se seus rins não o eliminarem bem. A hipercalemia pode parar o seu coração. As fundações renais a proíbem para os idosos. No entanto, ela se esconde em sopas ditas saudáveis. A lata também é um problema, revestida de resina química cuja proibição está em curso em alguns lugares. Os substitutos têm os mesmos problemas hormonais. Adicione amido, açúcar, fosfatos e alérgenos ocultos, e sua tigela de conforto vira uma armadilha disfarçada. Sopa em lata é uma explosão de sal e química, uma roleta russa que o corpo lida mal após os 50 anos. Em quarto lugar, o chile em conserva. Feijão, carne, especiarias. Um jantar pronto em minutos, mas é uma das latas mais arriscadas. O chile é pouco ácido, exigindo esterilização extrema entre 115 e 120 graus Celsius, sob pressão para matar bactérias. Se mal feito, é uma armadilha de botulismo indetectável. Fábricas já falharam, causando hospitalizações em massa devido a um tratamento térmico insuficiente. Este corredor é um verdadeiro campo minado. Uma xícara fornece 1000 miligramas de sódio. A lata inteira excede metade da ingestão diária recomendada para cardíacos, fixada em 1500 miligramas. As versões com baixo teor de sal usam sal de potássio. Perfeito para um jovem. Perigoso após os 50 anos sob tratamento cardíaco, desencadeando arritmias sem aviso. Os fosfatos mantêm a carne elástica, mas liberam fósforo que estressa os rins, enrijece as artérias e enfraquece os ossos. Sem esquecer os revestimentos químicos controversos, muitas vezes substituídos por compostos semelhantes. O chile em lata é um coquetel tóxico de sódio, potássio e fosfato, envolvendo um ensopado arriscado para o seu coração e rins. Em terceiro lugar, as frutas em calda. O brilho dos pêssegos parece saudável, mas com a calda é uma sobremesa. Uma xícara contém mais de 40 gramas de açúcar, ou 11 colheres de chá. A calda leve continua sendo água com açúcar. Após os 45 anos, esses picos de glicose perturbam os medicamentos, ampliam a hipertensão e danificam o coração. Uma dieta rica em açúcar adicionado aumenta em 40% o risco de morte cardíaca. O açúcar se acumula silenciosamente, arruinando os tratamentos contra o colesterol e a acidez. A lata adiciona um risco, revestida de resina química cujo limite seguro foi reduzido a 0 por várias autoridades. Testes ainda detectam essas substâncias mesmo em latas ditas seguras. A cereja neon continha um corante cancerígeno banido até 2027. Recalls por chumbo ou estilhaços de vidro também existem. A solução? Escorrer, enxaguar ou evitar a calda. Comprar frutas na água ou optar por congelados sem metal. Com iogurte, você tem a doçura sem o pico de açúcar. Frutas em calda são uma bomba de açúcar vendida como nostalgia. Em segundo lugar, o espinafre em conserva. Achamos que são cheios de vitalidade, mas são uma massa encharcada com cheiro de metal. Depois dos 45 anos, os riscos se acumulam. Primeiro, os metais pesados. O espinafre absorve cádmio do solo, que resiste ao cozimento e se acumula nos rins e ossos por décadas. As autoridades impõem limites rígidos para proteger a função renal. A lata usa resinas químicas por dentro, muitas vezes trocadas por derivados químicos igualmente duvidosos. Quanto ao sal, uma xícara fornece mais de 700 miligramas de sódio. Mesmo sem sal adicionado, conte com 200 miligramas naturais.
O sódio reduzido esconde cloreto de potássio, perigoso para os rins e o coração sob tratamento. Não esqueçamos os oxalatos naturais que causam pedras nos rins e a vitamina K, que complica a vida de quem usa anticoagulantes. Se a fábrica falhar na esterilização deste produto pouco ácido, o botulismo é garantido. Se a lata estufar, jogue-a fora. Espinafres em conserva acumulam cádmio, sal, oxalato e recipientes duvidosos. Prefira os congelados para uma vitalidade real. Em primeiro lugar, as massas em conserva, o maior perigo oculto. Tem cheiro de tomate e infância, mas é uma armadilha ultraprocessada. Sódio, açúcar, química. É uma fórmula industrial para durar anos com espessante, gordura e conservante. Os médicos ligam esses alimentos a mais diabetes, doenças cardíacas e mortalidade. Quando você luta contra a pressão ou o colesterol, esta lata não ajuda. Uma xícara de ravioli contém 740 miligramas de sal. Uma lata inteira chega perto de 1.300. Para um idoso, é a dose diária em uma única refeição. É impossível enxaguar esse molho. As versões light usam sal de potássio, causando arritmias fatais com certos remédios. O molho ácido corrói os revestimentos químicos da lata. Os limites de segurança foram reduzidos drasticamente, pois esses componentes migram e aumentam riscos cardíacos. O açúcar é adicionado pelo sabor. Os fosfatos protegem a carne, mas sobrecarregam os rins. Os nitritos são cancerígenos e os alérgenos ocultos proliferam. Armazenada no calor, a lata cozinha seus produtos químicos na comida. Depois de aberta, o metal se degrada na geladeira, transfira sempre para o vidro. Massas em conserva vendem nostalgia ao preço de choques de sódio e químicos. Felizmente, 2 itens essenciais são seguros. Em segundo lugar, o feijão. Econômico, nutritivo e bom para o coração. Embora pouco ácidos, o enlatamento sob pressão entre 115 e 120 graus Celsius mata as bactérias e os esteriliza. Se a lata estiver intacta, sem vazamentos ou amassados, o botulismo é impossível. Para os idosos, é mais seguro do que os frios da rotisserie. O problema do sal é resolvido facilmente. Um enxague de 10 a 30 segundos em água corrente elimina quase metade do sódio. Você obtém uma fonte de 7 a 9 gramas de proteína, 6 a 9 gramas de fibras, potássio, ferro e ácido fólico. Perfeito para baixar o colesterol e estabilizar a glicemia. Suas latas agora usam revestimentos mais seguros. Inspecionados, enxaguados e guardados no frio, os feijões são perfeitos. Em primeiro lugar, os tomates em conserva. Eles oferecem sabor e antioxidantes. Muito ácidos, seu potencial de hidrogênio em torno de 4,6 evita o botulismo. Aquecidos a temperaturas extremas de mais de 115 graus Celsius, são perfeitamente estéreis e seguros. O cozimento libera o licopeno, um antioxidante que absorvemos melhor em conserva do que fresco, especialmente com um fio de azeite. Cuidado com o sal. Escolha as versões sem adição de sal. As menções baixo teor de sódio a 140 mg ou muito baixo a 35 mg são legais. Leia a tabela nutricional e evite o sal de potássio em caso de problemas renais. Os revestimentos tóxicos foram removidos porque o ácido os corroía. Armazenados no frio, eles não oferecem perigo. Ácidos, estéreis e nutritivos, os tomates em conserva são o item ideal indispensável. Inscreva-se e curta.